quero falar em poucas palavras sobre um assunto importante nesse momento, que é nós trabalharmos com a história do pensamento cristão. Claro que vamos trabalhar dentro dessa proposta, compreendendo qual era a visão e concepção de Martinho Lutero, o reformador, sobre dois pontos centrais das Escrituras, que era a lei e o Evangelho. Mas antes de entrarmos neste conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever, se não é inscrito, também compartilhar este conteúdo, assisti-lo até o final e sempre dar o seu like contribuidor. Muito bem. O principal contraste que Lutero via nas Escrituras não é aquele entre os dois testamentos, mas o que existia entre a lei e o Evangelho, certo? Embora até haja mais lei do que Evangelho no contexto do Antigo Testamento e mais Evangelho do que lei no Novo Testamento, o Antigo Testamento, tá? Ele é mais Evangelho do que a lei no Novo, tá? Então o Antigo Testamento tem uma proporção e uma propulsão mais evidente e proeminente do que o Evangelho no Novo, dentro do contexto antigo, a lei. Agora, não deve simplesmente isso ser identificado com a lei, nem o Novo com o Evangelho, certo? Então, pelo contrário, o Evangelho também está presente no Antigo Testamento e a lei pode ser ouvida no Novo, tá? De fato, até a diferença entre a lei e o Evangelho tem a ver com duas funções que a palavra de Deus tem no coração do crente. Assim, a mesma palavra pode ser a lei ou o Evangelho, tá? De acordo com a maneira até pela qual ela é situada, ela vai falar, ela vai ser absorvida na vida do cristão. Para esclarecer isso, até Lutero vai discutir sobre o que quer dizer, o que ele compreendia, o que ele defendia exegeticamente sobre esses dois termos, lei e evangelho, tá? Agora, vejamos aqui também que a lei, para Lutero, dentro da sua compreensão semântica e exegética, era a vontade de Deus e era conhecida por meio da lei natural, que era conhecida por todas as instituições cíveis, tá? Tais como a do Estado e a da família, e que expressavam-se também dentro da lei natural e nas expressões positivas da vontade de Deus na própria revelação, certo? Então a lei tinha duas funções primárias. Como lei civil, ela restringia o perverso e provia uma ordem necessária tanto para a vida social quanto para a proclamação do Evangelho. Como lei teológica, ela testificava também para nós a enormidade, a dimensão do pecado. Então, nessa função teológica, que a lei é relevante até para uma compreensão da teologia de Lutero, é nesse aspecto que ela vai se tornar conhecida dentro da que é proposto, o que é argumentado sobre a lei em Martinho Lutero. A lei é a vontade de Deus para Martinho Lutero, mas quando essa vontade é contrastada com a realidade humana, ela se torna uma palavra de condenação e desperta a ira de Deus. Em si mesma, a lei é boa, tá? E doce, mas depois da queda, a humanidade se torna incapaz de cumprir a vontade de Deus, e assim a lei se torna para nós uma palavra de julgamento e ira. Assim a lei revela um mal duplo,
um interior e outro exterior. O primeiro que nós vamos ver é quando ela inflige a nós mesmos, e quando também ela aponta a corrupção da natureza através do pecado, e segundo, que Deus vai infligir a nós a sua ira, morte e também a maldição concernente à prática do pecado. Então, dito de outra forma, a lei é o não divino, certo? A lei é o não divino, pronunciado sobre nós em toda a realização humana, segundo Martinho Lutero, tá? Embora sua origem seja divina, ela pode ser usada tanto por Deus, levando-nos para o Evangelho, quanto pelo diabo, levando-nos para o desespero e o ódio de Deus. Certo? Essa era a visão de Martinho Lutero. Isso é verdade não somente acerca do Antigo Testamento, mas também do Novo, e o mesmo das palavras de Cristo, tá? Pois se nós não recebemos o Evangelho, as palavras de Cristo permanecem simplesmente como apenas sendo reivindicações sinceras, tá? E severas pelas nossas práticas, tá? Mas a lei também é o meio de Deus nos levar a Cristo, segundo Martinho Lutero. Pois quando ouvimos o não de Deus sobre nós e sobre os nossos esforços, estamos prontos para ouvir o sim amoroso de Deus, que é o Evangelho. Então o Evangelho não é uma nova lei, simplesmente esclarecendo as exigências de Deus sobre nós, não é um novo pelo qual nós podemos, vamos dizer assim, aplacar a ira de Deus. É um imerecido sim, tá? Que em Cristo Deus pronuncia sobre nós. Então o Evangelho nos liberta da lei, tá? Não nos capacitando para cumprir a lei, mas declarando-nos a cumprida em nós, certo? Então o Evangelho não proclama nada além da salvação pela graça dada ao homem, sem quais as obras ou o próprio mérito. Não existe uma questão de meritocracia. E ainda mais, mesmo dentro do Evangelho, certo? E após ter ouvido e aceito a palavra graciosa de Deus, a lei não é totalmente deixada para trás. Embora justificados nós, ainda sendo nós pecadores, e a palavra de Deus ainda mostrando a nossa condição, a diferença é que agora não precisamos nos desesperar, pois sabemos que apesar da nossa condição, Deus nos aceita, certo? Então podemos verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados, sem tentar escondermos, quer negando, quer confiando em nossa própria natureza. Nós então retornaremos e vemos essa questão da doutrina de Lutero, até quando trabalhamos com a doutrina de Lutero, a justificação, que está inserido dentro dessa doutrina de Lutero sobre a justificação, a lei, a graça e o próprio Evangelho. Então, para nós compreendermos a doutrina ou a teologia da justificação em Lutero, é preciso compreender a sua visão e percepção da lei e o Evangelho, certo? Então a lei e o Evangelho não são para Martinho Lutero oponentes, mas são convergentes dentro de uma proposta de que um leva ao outro e de que o outro é aperfeiçoado pelo conteúdo e a proposta do outro. Então é uma complementação de uma proposta de convergência para levar e transitar da justiça para a graça e da graça para a salvação,